falando aí nos resultados das últimas eleições, eu vou falar um pouco na alteração do Pacto Federativo, visto inclusive aí as últimas eleições e alguns pronunciamentos. No sábado, dia 27/10 de manhã, ouvindo a rádio Jovem Pan, eu acompanhei a entrevista do candidato ao governo do estado de São Paulo, João Dória, que se manifestou sobre necessidade de alterações no Pacto Federativo. Tema este que há muito tempo eu venho defendendo nessa tribuna e alertando sobre essa necessidade. Única forma de permitir que os municípios cuidem e destinem seus próprios recursos, onde há de fato mais prioridades, urgências e apliquem de acordo com as realidades e necessidades. Ao ouvir o candidato João Dória falar, eu até me entusiasmei, vereador Geraldinho. Porém, ao mesmo tempo, pensei, é um candidato ao governo do estado que também tem essa visão e conhece dessa necessidade urgente que os municípios têm. Mas, se não houver ação do governo federal, do presidente da República, nada se altera. Então, frustrei-me. Mas, qual não foi minha surpresa quando o presidente eleito, logo após a eleição, em seu discurso, também abordou o tema, assumindo esse compromisso, como demonstra o trecho de sua fala. Abre aspas. Trecho extraído do discurso do presidente eleito, deputado Jair Bolsonaro. Nosso governo vai quebrar paradigmas. Vamos confiar nas pessoas. Vamos desburocratizar, simplificar e permitir que o cidadão, o empreendedor, tenha mais liberdade para criar e construir seu futuro. Vamos desamarrar o Brasil. Outro paradigma que vamos quebrar. O governo, de verdade, a federação. As pessoas vivem nos municípios, portanto, os recursos federais irão diretamente do governo central para os estados e municípios. Colocaremos de pé a Federação Brasileira. Nesse sentido é que repetimos que precisamos mais de Brasil e menos Brasília. Fecha aspas. Isso me trouxe uma certa segurança. E melhor ainda, foi ouvir a entrevista concedida pelo governador eleito de São Paulo, João Dória, novamente na rádio Jovem Pan nesta manhã, cujo trecho da entrevista vocês poderão ouvir, que a Soninha vai colocar para nós, afirmando a descentralização de recursos aos municípios. Soninha, por favor. Vila, eu estou aqui para ajudar São Paulo e ajudar o Brasil. Ontem tive uma boa conversa ao telefone com o presidente eleito Jair Bolsonaro. Nós nos comprometemos a ter um encontro ao longo dos próximos dias para sintonizar aquilo que nós chamamos de pacificação pelo Brasil. Ele vai ajudar a pacificação e nós aqui em São Paulo vamos ajudar também. Eu não sou da velha política que muitas vezes prefere quanto pior, melhor. Eu prefiro a nova política. Quanto melhor, melhor. E é isso que nós vamos trabalhar, né, nesse sentido. Então, a nossa visão é a visão de apoiar o Brasil, apoiar Jair Bolsonaro como presidente, fazer uma boa gestão aqui em São Paulo. Uma gestão inovadora, transformadora, com gente competente, descentralizadora, muito descentralizada. Eu serei um governador municipalista, Vila, como já afirmei na última entrevista que fiz aí na Jovem Pan com vocês. E fiquei feliz ao conversar com o Paulo Guedes, inclusive essa madrugada. O Paulo também dorme pouco, como eu. Trocamos o WhatsApp, hoje eram 3h55 da manhã. E o Paulo Guedes estava acordado lá e trocando o WhatsApp. Ele reconfirmou a mim, o que já me disse anteriormente, que vai fazer o Pacto Federativo, importantíssimo para os estados brasileiros, pois vai destinar os recursos que antes os governadores, Vila, Tiago, ouvintes e internautas da Jovem Pan, os governadores tinham que ficar lá com o chapéu na mão, em Brasília, ministério por ministério. O Pacto Federativo transfere recursos de saúde, educação, habitação, transporte, segurança pública, entre outros serviços e obras também, aos governadores. E os governadores, por sua vez,
transferem aos prefeitos. Como eu serei um governador participativo, municipalista e descentralizador, isso significa que mais recursos estarão nos municípios e com muito mais fluidez, com muito mais rapidez. Assim, boas respostas, mais recursos na economia se traduzem em mais empregos, mais renda, mais emprego, a economia gira, cresce a economia brasileira, isso é bom para todos. Obrigada, Sônia. Há quanto tempo a gente vem falando dessa questão da alteração do Pacto Federativo nessa tribuna? E agora, então, se firma o compromisso pelos novos governantes do Estado de São Paulo e também do nosso país, de fato, alterar o Pacto Federativo e permitir que os recursos pertencentes aos municípios nos sejam repassados diretamente para serem aplicados de acordo com as necessidades e prioridades dos municípios. Nós não vamos ter mais que ficar dependendo de emenda parlamentar, nós não vamos ter que ficar indo lá para Brasília, ver plano de governo, ver como é que o governo federal quer devolver o dinheiro que pertence aos municípios para a construção de creche, para isso, para aquilo, quando, na verdade, a necessidade nossa é outra, completamente diferente para o momento, para a ocasião, para a prioridade. Quem tem que definir como é que vai gastar o seu dinheiro, como é que vai aplicar na saúde, na educação, na segurança, na educação, é o gerador do seu próprio recurso, ou seja, o município. Enquanto isso não for feito, nós, municípios de todo o país, do estado de São Paulo, vai continuar sofrendo. Porque até hoje, o que os governos federal e estadual fizeram? Delegaram serviços para nós, mas não aumentaram o repasse de recurso. E quando se trata de devolver o nosso recurso, que é gerado aqui, e que vai para o governo federal, para que depois este nos devolva da maneira como ele quer, os municípios ficam sempre prejudicados aqui nas pontas. Então, eu creio que essa reforma do Pacto Federativo tem que ser, de fato, uma das prioridades, tanto do governo do presidente, quanto do governo do João Dória, tem que ter um trabalho duro aí em cima disso. E que nós, enquanto Câmara, representantes da população dos municípios, possamos também fazer moção para o governo federal agora, para o seu novo presidente, para que, de fato, ele agilize essa questão da reforma do Pacto Federativo. Que seja breve, de preferência no primeiro ano do presidente eleito, deputado Jair Bolsonaro. É isso que a gente espera para o futuro do país, para o futuro do Estado e para o futuro dos municípios.